Você já parou para pensar que cuidar de si mesmo pode ser o gesto mais revolucionário que existe? Nietzsche nos ensina que toda a moralidade ocidental foi construída sobre uma mentira. A mentira de que negar a si mesmo é virtude, de que sofrer em silêncio é nobre, de que colocar os outros sempre em primeiro lugar é sinal de grandeza. Mas eu te pergunto, quem se beneficia quando você acredita nisso? Quem ganha quando você se esquece de si mesmo em nome de um falso altruísmo? A moral escrava, como Nietzsche a chamava, não nasceu nos corações dos humildes. Foi imposta pelos fracos como forma de dominação. É a velha história. Os que não têm força para se afirmar criam regras que condenam justamente aqueles que ousam brilhar. Seja modesto, pense nos outros, não seja egoísta. Quantas vezes você ouviu isso como se fosse verdade absoluta? Mas e se eu te disser que o verdadeiro egoísmo está justamente em quem exige que você se anule? Quando você decide se priorizar, está cometendo um ato de insubordinação contra séculos de condicionamento. Está dizendo não à ideia de que seu valor está no quanto você se sacrifica. Nietzsche não pregava o descaso com os outros, ele pregava a honestidade radical consigo mesmo. Porque só quando estamos inteiros podemos oferecer algo verdadeiro ao mundo. Um copo vazio não mata a sede de ninguém. Quantas gerações foram ensinadas que cuidar de si é pecado? Quantas pessoas você conhece que se perdem em relacionamentos, empregos e obrigações porque nunca aprenderam a dizer, isso não me serve? A moral escrava nos fez acreditar que necessidade é virtude, que quanto mais você aguenta, mais digno você é. Mas Nietzsche nos lembra, o que não me destrói me fortalece. E a primeira força vem quando você percebe que não precisa ser destruído para provar seu valor. Olhe para a sua vida agora. Quantas escolhas você faz por medo de parecer egoísta? Quantas vezes você deixa de ouvir sua própria voz porque foi treinado para acreditar que os outros sabem melhor? O autocuidado começa quando você percebe que não está aqui para viver segundo os scripts alheios. A cura emocional não é um ato de isolamento, é um ato de coragem. Coragem para colocar sua máscara de oxigênio primeiro. Coragem para admitir que você também merece. Nietzsche nos convida a transcender a moralidade do rebanho, aquela que diz que você deve se contentar com migalhas porque assim é a vida. Mas e se a vida for justamente o contrário? E se for sobre dizer sim a si mesmo com a mesma intensidade com que diz não ao que te diminui? O autocuidado não é vaidade, é revolução íntima. É perceber que antes de ser bom para os outros, você precisa ser verdadeiro consigo mesmo. E aqui está o paradoxo mais bonito. Quando você se cura, quando você se coloca em primeiro lugar sem culpa, o que você oferece ao mundo deixa de ser esmola, torna-se dádiva. Porque agora vem de quem está inteiro, não de quem está esgotado. Nietzsche sabia, não há amor verdadeiro sem auto-amor primeiro. Não há generosidade autêntica que comece com auto-abandono. Então eu te pergunto, que tipo de rebelde você quer ser? O que se esgota tentando agradar ou o que se fortalece para viver de acordo com suas próprias leis? Lembre-se, até mesmo Jesus, que a moral escrava tanto venera, disse, ama o próximo como a ti mesmo. Ele não disse, em vez de ti mesmo. O verbo é amar, não desaparecer. Seu desafio hoje é simples e radical. Comece a se tratar como alguém que importa. Não amanhã, não quando tiver tempo, não depois que resolver os problemas dos outros. Agora, porque o mundo precisa da sua versão curada, não da sua versão esgotada. Como diria Nietzsche, torna-te quem és. E isso sempre começa com um ato de coragem, o ato de se priorizar. Você já se perguntou por que Nietzsche nunca falou em cura, mas sim em grande saúde?
Há uma diferença radical entre esses conceitos que pode mudar completamente sua forma de enxergar o autocuidado. Enquanto a cura sugere um retorno a um estado anterior, a grande saúde é sobre criar algo novo, algo mais forte, mais vital, mais verdadeiro. Nietzsche não queria simplesmente consertar as pessoas. Ele queria vê-las transcender suas limitações. Imagine seu estado emocional, não como uma doença a ser tratada, mas como um campo de batalha, onde você pode exercer sua vontade de poder. Essa é a essência da grande saúde, a capacidade de transformar até mesmo suas fraquezas em fontes de força. Quando você cuida de si mesmo com essa perspectiva, cada ato de autocuidado deixa de ser apenas um remédio e se torna um ato de criação. Você não está apenas se recuperando, está se reinventando. Quantas vezes você já ouviu que precisa se curar como se fosse um processo passivo? Nietzsche nos lembra que a verdadeira saúde é ativa, é afirmativa. Não se trata de eliminar o sofrimento, mas de aprender a dançar com ele. O que não me destrói, me fortalece. Não é um clichê motivacional. É um chamado para transformar cada experiência, mesmo as mais dolorosas, em degraus para sua ascensão pessoal. A grande saúde não é ausência de conflito, mas capacidade de lidar com múltiplos conflitos sem perder o próprio centro. É por isso que Nietzsche admirava os artistas. Eles sabiam pegar a dor e transformá-la em beleza. Seu desafio é fazer o mesmo com sua vida emocional. Cada crise, cada momento de dúvida, cada ferida pode se tornar matéria-prima para sua obra-prima, você mesmo. Quando você começa a ver o autocuidado através dessa lente, tudo muda. A meditação não é mais apenas relaxamento, mas treino para a concentração de um guerreiro filosófico. O exercício físico não é só vaidade, é a disciplina de um corpo que se tornou instrumento da vontade. Até o simples ato de dizer não se transforma em afirmação de soberania pessoal. Nietzsche nos ensina que a verdadeira força vem da aceitação radical de tudo o que somos, luz e sombra. A grande saúde não nega os aspectos difíceis da existência, mas os abraça como parte do todo. É por isso que o autocuidado autêntico nunca é fuga, mas confronto corajoso com a realidade. Você não está tapando buracos, está construindo castelos sobre os alicerces de sua experiência total. Esta é a ironia mais profunda. Quanto mais você aceita suas vulnerabilidades, mais forte se torna. A grande saúde não é perfeição. É totalidade, não é blindagem, é resiliência, não é evitar a queda, mas aprender a cair e se levantar de forma cada vez mais elegante. Nietzsche sabia que só nos tornamos verdadeiramente fortes quando paramos de fingir que somos invulneráveis. Seu convite hoje é este: pare de buscar cura como quem busca um remédio para dormir. Acorde para a grande saúde. Essa vibração intensa que surge quando você para de lutar contra si mesmo e começa a se ver como uma força da natureza em evolução. Cuidar de si não é fraqueza, é a mais pura expressão da vontade de poder. E poder, no sentido nietzschiano, nunca é sobre dominar os outros, mas sobre dominar a si mesmo, transformando até mesmo seus demônios em aliados. Há uma verdade cruel que Nietzsche nos obriga a encarar. Todo altruísmo que vem do esgotamento é uma mentira bem intencionada. Quantas vezes você já se ofereceu aos outros quando mal tinha energia para si mesmo? Achou que estava sendo generoso, mas na verdade estava apenas distribuindo migalhas de uma alma faminta. Nietzsche não condenava a generosidade. Ele denunciava a farsa de quem tenta salvar os outros enquanto se afoga. Pense na última vez que você disse sim quando seu corpo gritava não. Naquele abraço dado com mãos vazias. Naquele conselho oferecido por alguém que nem sequer se escutava. Isso não é virtude, é violência disfarçada de bondade. A moral escrava nos ensinou que negar-se
é nobre, mas Nietzsche nos revela o preço oculto. Quando você se doa sem ter, seu presente vem envenenado pelo ressentimento. Não existe amor verdadeiro que nasça do autossacrifício. Só existem dívidas emocionais cobradas em silêncio. O filósofo do martelo nos faz uma pergunta que dói. Você realmente acredita que pode iluminar alguém quando suas próprias chamas estão se apagando? A luz que vem da exaustão não aquece, apenas cria sombras mais profundas. Quantos relacionamentos se tornaram campos de batalha porque duas pessoas vazias esperavam que a outra as preenchesse? Nietzsche sabia: o inferno são os outros apenas. Quando nós mesmos já estamos em chamas. Há uma ironia trágica no altruísmo sem autopreservação. Ele destrói exatamente o que pretende proteger. Quando você se anula para servir, o que oferece não é amor, mas dependência. Não é apoio, mas culpa. Não é generosidade, mas um espelho distorcido que ensina aos outros que eles também devem se negar. Esse é o legado mais perverso da moral escrava. Ela transforma a virtude em um vírus que se espalha através das gerações. Mas eis o paradoxo que liberta. Quando você se prioriza, seu dar se transforma. Deixa de ser esmola e se torna abundância. Para Nietzsche, o verdadeiro super-homem não é aquele que acumula poder sobre os outros, mas aquele que transborda, porque cuidou de si primeiro. Sua generosidade, então, não vem da obrigação, mas da plenitude. Não é um grito de socorro, disfarçado, mas um canto de quem encontrou seu próprio centro. Experimente este exercício revolucionário. Antes de dizer sim aos outros, pergunte-se: eu diria isso para alguém que amo? Porque você também merece seu próprio amor. Nietzsche não pregava o egoísmo cego, mas a honestidade radical. Só podemos dar o que primeiro cultivamos dentro de nós. Um poço seco não mata a sede de ninguém, apenas ensina os outros. Há também terem sede. A cura começa quando percebemos que não estamos aqui para ser mártires, mas faróis. E um farol que não se mantém aceso não guia ninguém, apenas contribui para o naufrágio coletivo. Sua missão não é se sacrificar, mas se fortalecer, porque o mundo precisa da sua luz, não da sua cinza. Como diria Nietzsche, torna-te quem és, e então, só então, terás algo verdadeiro para oferecer. Há um veneno disfarçado de virtude que Nietzsche quer que você enxergue: o culto ao sofrimento. Quantas gerações foram ensinadas que martirizar-se é nobre, que dizer não às próprias necessidades é sinal de grandeza. O filósofo do martelo nos revela a verdade crua. Por trás de todo mártir, há alguém fugindo de si mesmo. Seu sacrifício não é força, é a mais covarde forma de evitar a autorresponsabilidade. Pense na última vez que você se orgulhou de aguentar o insuportável. Naquele sorriso forjado enquanto sua alma sangrava. Naquela renúncia celebrada como se fosse conquista. Nietzsche nos desafia: isso realmente é virtude? Ou apenas medo de encarar que você merece mais? A moral escrava transformou o sofrimento em moeda de troca. Veja quanto eu suporto, portanto eu sou bom. Mas qual a verdade por trás dessa moeda falsa? Quem realmente se beneficia quando você se anula? O mártir é a figura mais perigosa. Nesse teatro de ilusões, ele não apenas sofre, mas exige que todos admirem seu sofrimento. Seu sacrifício nunca é silencioso, sempre espera a plateia. Nietzsche viu a armadilha. Quando você faz do sofrimento sua identidade, precisa que os outros continuem precisando de você. Não por quem é, mas por quanto suporta. É uma prisão onde tanto carcereiro quanto prisioneiro são a mesma pessoa. Mas eis o golpe de gênio nietzschiano. O verdadeiro ato de coragem não está em suportar, mas em romper. Não em aguentar pesos alheios, mas em dizer basta aos que te impedem de voar.
Quantas pessoas você conhece que se escondem atrás do sacrifício para não enfrentar o medo de viver plenamente? Que usam o fazer pelos outros como desculpa, para não fazer por si mesmas? A cura começa quando você percebe que ninguém precisa do seu sofrimento. O mundo precisa da sua plenitude. Nietzsche não pregava o egoísmo frio, mas a honestidade brutal. Só podemos ajudar os outros a serem livres quando primeiro nos libertamos. Seu sacrifício não eleva ninguém, apenas ensina aos outros que eles também devem se sacrificar, perpetuando o ciclo de pequenez. Experimente este pensamento revolucionário, e se o ato mais generoso que você pode fazer pelo mundo for se recusar a ser mártir, e se sua verdadeira contribuição for mostrar que é possível viver sem essa dor autoimposta. O super-homem nietzschiano não é aquele que carrega cruzes, mas aquele que as quebra, porque compreendeu que ninguém precisa morrer para que outros vivam. Hora de encarar o espelho. Seu sofrimento pelos outros é realmente por eles? Ou é sua forma de evitar o trabalho doloroso de se construir? O mártir morre para não ter que se transformar. Você escolherá o mesmo caminho? Nietzsche nos lembra: torna-te quem és. Exige deixar morrer tudo o que você não é, incluindo essa identidade de sofredor virtuoso. A verdadeira virtude não está no quanto você suporta, mas no quanto ousa se tornar. Há uma violência sagrada no processo de se tornar quem realmente somos. E Nietzsche nos lembra que não há caminho para a autenticidade que não passe pelo fogo da desconstrução. Quantas camadas de falsos eus você veste diariamente sem perceber? A persona do bom filho, a máscara do profissional exemplar, a armadura do parceiro perfeito. Todas essas identidades emprestadas que nos fazem esquecer nosso rosto verdadeiro. A cura emocional começa exatamente quando você tem a coragem de perguntar: quem eu seria se ninguém tivesse me dito quem deveria ser? Pense na criança que você foi antes do mundo começar a lhe dizer não. Antes dos "isso não é adequado", dos homens não choram, das mulheres devem ser. Nietzsche nos alerta: a sociedade não educa, domestica. E o preço dessa domesticação é a perda do nosso instinto mais sagrado. A voz interior que sabe, com uma certeza inabalável, o que nos faz vibrar de vida. Tornar-se quem você é não é um processo de construção, é de demolição controlada. É derrubar, tijolo por tijolo, o muro de expectativas que construíram ao redor do seu ser essencial. Mas aqui está o paradoxo que assusta a maioria das pessoas. Para renascer, primeiro é preciso morrer. Morrer para as aprovações fáceis, para os elogios condicionais, para o amor que só recebemos quando performamos adequadamente. Quantos preferem a segurança da prisão conhecida à aventura incerta da liberdade? Nietzsche não oferece consolo, oferece a verdade crua. Você só encontrará sua essência quando tiver coragem de perder tudo o que lhe deram como substituto barato. Experimente este exercício revolucionário. Por um dia, observe cada pensamento seu como se fosse um estranho. Quantas vezes você repete opiniões que nunca questionou? Age por hábitos que nunca escolheu? Repete padrões que nunca o serviram? Essa é a herança invisível que carregamos. Os scripts escritos por outros que interpretamos como se fossem nossa própria história. A cura começa quando você para de atuar e começa a viver. Há uma dor necessária nesse processo. A dor do parto de si mesmo. Porque destruir as máscaras não é um ato de rebeldia vazia, mas de profundo autorrespeito. Cada não que você diz às expectativas alheias é um sim thunderous ao seu potencial adormecido. Nietzsche sabia: não há transformação sem destruição, não há renascimento sem morte do velho eu. E aqui está o segredo mais profundo: quem você realmente é não precisa ser construído, apenas liberado. Está aí,
sob toneladas de condicionamento, esperando você ter coragem de escavar. Sua essência não é algo que você precise aprender, é algo que precisa desaprender tudo o que a encobre. Como dizia o filósofo, torna-te quem és, não é um chamado para criar, mas para remover. Portanto, pergunte-se hoje, que peças dessa persona social você está pronto para sacrificar no altar da sua autenticidade? Quem você seria se todas as vozes externas se calassem? Lembre-se, o mundo terá 1000 opiniões sobre quem você deve ser, mas apenas uma voz importa. E ela fala baixinho, por debaixo de todas as camadas de mentiras bem intencionadas. Sua missão é ouvi-la, mesmo que isso signifique destruir tudo o que pensavam que você era. Pois como Nietzsche bem sabia, só há um pecado capital: trair a si mesmo. Há um mal-entendido que precisa ser desfeito com o martelo da filosofia nietzschiana. Colocar-se em primeiro lugar não é pecado, mas dever sagrado. Enquanto a moral escrava nos ensina a vergar a cabeça em nome de uma falsa humildade, Nietzsche nos lembra que não há ato mais revolucionário do que honrar a si, mesmo como obra-prima em constante criação. Isso não é narcisismo. É a mais pura expressão de amor à existência. Quantas vezes você já sacrificou seus sonhos no altar das expectativas alheias, como se sua vida fosse moeda de troca para comprar aceitação? Pense na última vez que você disse sim quando sua alma gritava não, naquele compromisso assumido por obrigação, naquela concessão feita por medo de desagradar. Nietzsche nos revela a verdade oculta. Cada vez que você se nega para servir aos outros, não está sendo generoso, está cometendo um ato de violência contra si mesmo. O egoísmo sagrado não é sobre ignorar o mundo, mas sobre construir um centro tão forte que seu amor pelos outros deixe de ser esmola e se torne escolha consciente. Há uma diferença abissal entre o egoísmo doente, que suga os outros para preencher seu vazio, e o egoísmo sagrado que Nietzsche propõe, aquele que transborda porque primeiro se nutriu. Como um artista que não pode criar beleza com as mãos vazias, você não pode oferecer ao mundo o que não cultivou dentro de si. A moral tradicional nos fez acreditar que cuidar de si é vaidade, quando na verdade é a condição básica para qualquer ato verdadeiramente generoso. Experimente este exercício radical. Por uma semana, trate-se como trataria uma obra de arte inestimável. Que cuidados você daria a uma pintura rara? Que proteção ofereceria a uma escultura preciosa? Agora perceba, você é infinitamente mais valioso que qualquer criação humana. Quando Nietzsche fala em tornar-se quem se é, ele está descrevendo o processo mais sagrado. Esculpir a si mesmo com o mesmo cuidado e devoção que um artista dedica à sua obra-prima. O egoísmo sagrado é a compreensão de que sua vida não é um recurso renovável a ser gasto indiscriminadamente. Cada não dito aos outros é um sim, thunderous, ao seu potencial. Cada limite estabelecido não é muro, mas alicerce para construir algo maior. Nietzsche sabia, só podemos ser ponte para os outros quando primeiro nos tornamos rocha firme. Olhe para as pessoas mais inspiradoras que conhece. O que elas têm em comum? Certamente não é a capacidade de se anular, mas a coragem de honrar sua própria luz. Essa é a ironia mais bela. Quando você para de pedir permissão para existir plenamente, torna-se justamente o tipo de pessoa que inspira os outros a fazerem o mesmo. Seu egoísmo sagrado não afasta, atrai, não diminui, eleva. Portanto, pergunte-se hoje, que áreas da sua vida ainda esperam por essa revolução interior? Onde você continua se traindo em nome de uma falsa bondade? Lembre-se das palavras de Nietzsche. Aquele que não consegue obedecer a si mesmo será comandado. Seu chamado não é para o autossacrifício, mas para a autoafirmação mais corajosa. Pois no final,
Não há presente maior que você pode oferecer ao mundo do que o espetáculo de uma vida plenamente vivida. A verdadeira cura emocional começa quando abandonamos a ilusão mais perigosa, a de que seremos recompensados por nossa dor. Nietzsche nos arranca desse conforto ilusório com uma verdade que queima. A transformação genuína não vem do alívio, mas da capacidade de suportar o fogo da própria existência. Quantos de nós ainda acreditam que a cura deve ser suave, como um bálsamo sobre feridas abertas? O filósofo do martelo nos despertaria com um golpe seco. Você não quer se curar, quer ser anestesiado. Pense na última vez que buscou conforto em vez de crescimento. Naquele momento em que preferiu distrações temporárias ao invés de encarar a raiz de seu mal-estar. Nietzsche nos confronta com uma pergunta que corta como faca. Você está realmente disposto a se curar ou apenas deseja trocar de cadeiras no Titanic de sua existência? A cura autêntica não é porto seguro, é tempestade necessária. Não é abrigo, é travessia. E como o filósofo bem sabia, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Há uma ironia trágica na busca contemporânea por bem-estar. Tentamos nos curar sem jamais tocar nas feridas reais. Consumimos técnicas de autoajuda como analgésicos espirituais, quando o que realmente precisamos é da coragem de mergulhar em nossos abismos pessoais. Nietzsche não oferecia consolo, oferecia significado. E é justamente esse porquê que nos permite navegar os comos mais turbulentos da existência. Experimente este exercício transformador. Pare de perguntar, como me livrar desta dor? E comece a se questionar, o que esta dor vem me ensinar? Essa simples mudança de perspectiva é o primeiro passo para transformar sofrimento em sabedoria. O filósofo alemão não prometia caminhos fáceis, mas garantia que todo abismo atravessado nos torna mais profundos, mais completos, mais vivos. Quantas pessoas você conhece que colecionam certificados de workshops de autoconhecimento, mas fogem do verdadeiro trabalho interior? Que buscam atalhos espirituais para evitar a escalada íngreme da autotransformação? Nietzsche nos alertaria. Cuidado com os falsos curandeiros que prometem luz sem exigir que você primeiro enfrente sua própria escuridão. A verdadeira cura acontece quando trocamos a pergunta, quando isso vai passar? Por como posso crescer com isso? Quando entendemos que nossas feridas não são falhas no sistema, mas portas de entrada para versões mais robustas de nós mesmos. O super-homem nietzscheano não é aquele que evita a dor, mas aquele que a transcende ao encontrar nela significado e propósito. Portanto, abandone hoje a busca infantil por conforto e abrace a maturidade do crescimento. Lembre-se, a árvore mais forte não é a que foi mais protegida da tempestade, mas a que aprendeu a se enraizar profundamente exatamente por enfrentá-las. Sua cura não está no fim da dor, mas na transformação de seu significado. Como Nietzsche bem compreendeu, não são as respostas que nos salvam, são as perguntas certas que nos tornamos capazes de suportar. Existe um segredo sujo que Nietzsche nos ajuda a desvendar. O mundo não quer que você se cure de verdade. Pessoas verdadeiramente inteiras são perigosas. Elas não se controlam com culpa, não se compram com promessas vazias, não se deixam domesticar pelos mecanismos de controle social. Quantas vezes você já foi chamado de egoísta simplesmente por estabelecer um limite saudável? Ou visto como problemático por se recusar a continuar dançando a música que outros tocam? Essa não é uma reação casual. É o pânico do sistema diante de quem ousa se colocar em primeiro lugar. Pense na última vez que testemunhou alguém sendo criticado por priorizar seu bem-estar. O que exatamente incomodava tanto os outros? Nietzsche nos revela. Quando você para de se sacrificar, expõe todos os que ainda vivem em negação.
O curado emocionalmente é como um espelho que reflete as correntes que os outros ainda carregam. E nada é mais ameaçador para quem prefere a comodidade da prisão. A sociedade teme os que se priorizam porque eles mostram com seu exemplo silencioso que as correntes podem ser quebradas. Há uma economia perversa por trás da condenação ao autocuidado. Pessoas dependentes emocionalmente são mais fáceis de controlar, mais previsíveis em seus comportamentos, mais dispostas a trocar sua liberdade por migalhas de aceitação. Nietzsche compreendia isso melhor que ninguém. A moralidade convencional não passa de um sistema de recompensas e punições para manter as almas em estado de obediência. Quando você se cura, quando se prioriza, você se torna ingovernável pelos mecanismos tradicionais, e isso assusta profundamente aqueles que lucram com a manutenção do status quo. Experimente este exercício revelador. Observe como reagem quando você para de se explicar, quando deixa de pedir permissão para existir em sua plenitude. As críticas virão disfarçadas de preocupação. Você mudou, está sendo egoísta, antes era mais gente boa. Nietzsche nos ensina a ler nas entrelinhas. O que eles realmente estão dizendo é: você parou de jogar nosso jogo, e isso me faz questionar por que ainda estou jogando. Sua cura emocional se torna um ato revolucionário, precisamente porque expõe as feridas não tratadas ao seu redor. Mas aqui está o paradoxo mais belo. Quanto mais você se prioriza, mais inspira os outros a fazerem o mesmo, mesmo que primeiro tentem te puxar de volta para o poço. O mundo precisa desesperadamente de pessoas curadas, não porque sejam perfeitas, mas porque são livres, livres da necessidade de agradar, livres do medo de desagradar, livres para criar novos caminhos onde antes só havia trilhas batidas. Nietzsche sabia que toda grande transformação começa com indivíduos que ousam se colocar em primeiro lugar, não por vaidade, mas por amor fati, por amor ao destino que só eles podem cumprir. Portanto, quando enfrentar resistência por cuidar de si mesmo, lembre-se, você não está sendo rejeitado, está sendo testado. Testado para ver se sua nova força é real ou apenas outra máscara. E cada vez que resiste à pressão para voltar ao estado anterior, você não só se cura, você cura o mundo ao seu redor, mostrando que outro modo de existir é possível. Como diria Nietzsche, torna-te quem és e deixe que o mundo se ajuste a essa verdade. O que Nietzsche nos ensina sobre cura emocional vai contra tudo o que nos venderam como superação. Enquanto o mundo grita, apague seu passado, supere suas dores, livre-se dos traumas, o filósofo do martelo sussurra uma verdade mais profunda. Sua cura não está na fuga, mas no abraço. Amor fati, amar o próprio destino, não é resignação, é a mais radical forma de alquimia emocional. Quantas pessoas você conhece que gastam energia fugindo do que foram, quando poderiam estar transformando essa história em força? Pense na sua dor mais profunda. Agora imagine-se, em vez de tentar enterrá-la viva, você a convidasse para sentar à mesa e contar sua história. Nietzsche sabia: nossos demônios carregam os presentes mais preciosos, se tivermos coragem de recebê-los. A cura que o mundo prega é superficial. Trocar uma narrativa por outra mais confortável. A cura nietzschiana é visceral. Abraçar a narrativa inteira até que ela deixe de ser seu carcereiro e se torne sua ferramenta. Há um movimento perverso na cultura de autoajuda rápida. A ideia de que podemos nos reinventar negando o que fomos. Mas Nietzsche nos alerta, essa negação é outra forma de escravidão. O verdadeiro poder surge quando paramos de lutar contra nosso passado e começamos a dançar com ele. Seus erros não são fracassos, mas os degraus irregulares que levaram você até aqui. Suas dores não são acidentes, mas os professores mais
rigorosos que você poderia ter. Experimente este exercício revolucionário. Por um dia, pare de resistir a qualquer pensamento ou memória dolorosa. Em vez disso, pergunte: como essa experiência me moldou para melhor? Você descobrirá que suas cicatrizes não são marcas de fraqueza, mas medalhas de sobrevivência. Nietzsche não pregava o conformismo, mas a transformação. E a primeira transformação acontece quando trocamos o "por que isso aconteceu comigo?" por "como isso me fortaleceu." Aqui está o segredo que poucos ousam contar. Sua cura não está no fim da dor, mas na mudança de seu significado. Quando você consegue olhar para seus momentos mais sombrios e dizer: eu precisava passar por isso, algo mágico acontece. O passado para de ser seu inimigo e se torna seu aliado. Essa é a essência do amor fati. Não amar o sofrimento em si, mas amar o você que emergiu dele. Quantas pessoas vivem se punindo por histórias que não podem mudar, gastando energia tentando apagar o que deveriam estar reinterpretando? Nietzsche nos oferece uma saída. Seu passado não é uma sentença, é uma escolha. Você pode continuar lutando contra ele ou pode abraçá-lo como parte essencial da obra de arte que está se tornando. Portanto, pare hoje de tentar ser alguém sem história. Sua cura não está em virar a página, mas em ler todo o livro com novos olhos. Como diria Nietzsche, torna-te quem és. Só é possível quando aceitamos tudo o que fomos. Seu passado não é o oposto da sua cura, é a matéria-prima dela. E quando você finalmente conseguir dizer sim até para suas quedas, descobrirá que sempre esteve mais inteiro do que imaginava. Cicatrizes e tudo. Chegamos ao ápice de nossa jornada nietzschiana, onde a cura emocional se revela em sua forma mais radical. Não como ajuste, mas como revolução existencial. Quando você finalmente compreende que não precisa pedir licença para ser quem é, algo extraordinário acontece. Todas as regras não escritas, os deverias sociais, as expectativas invisíveis que carregamos desde a infância, começam a se desfazer como teias de aranha ao vento. Nietzsche não nos convida a sermos melhores, nos convida a sermos mais verdadeiros. E nesse convite está a cura mais profunda que podemos experimentar. Quantas vezes hoje você já checou mentalmente se seu comportamento era aceitável? Quantas autocensuras silenciosas? Quantas vontades engolidas? Quantos impulsos criativos sufocados no berço? Essa é a prisão que Nietzsche quer nos ajudar a demolir. A cura definitiva não vem quando nos adaptamos melhor ao mundo. Vem quando criamos coragem para existir em nossa plenitude, independentemente dos julgamentos alheios. O super-homem nietzschiano não é um ser perfeito, mas um ser inteiro. E é justamente essa inteireza que o mundo mais teme e mais precisa. Experimente, por um momento, imaginar como seria viver sem a constante pergunta: o que vão pensar? Visualize-se tomando decisões a partir do seu centro mais autêntico, não das expectativas alheias. Essa não é uma fantasia, é uma possibilidade concreta que começa quando você para de pedir permissão para existir. Nietzsche sabia, nossas dores emocionais mais profundas muitas vezes vêm não do que somos, mas do que nos impedimos de ser. Ao longo deste vídeo, exploramos como o autocuidado é um ato de rebelião, como a grande saúde transforma fraquezas em força, como o egoísmo sagrado nos liberta da hipocrisia do falso altruísmo. Agora chegamos ao ponto onde todas essas reflexões convergem. A cura emocional completa só acontece quando nos libertamos até mesmo da necessidade de sermos vistos como bons ou corretos. Quando nos tornamos, nas palavras de Nietzsche, além do bem e do mal. Mas atenção, isso não é um chamado ao caos ou à irresponsabilidade. É um convite para uma moralidade mais profunda. Aquela que nasce não do medo de punição ou
desejo de recompensa, mas da plena aceitação de si. Quando você cura suas feridas emocionais nesse nível, suas ações deixam de ser reativas, tornam-se expressões autênticas do que você realmente é. Se esta jornada filosófica ressoou em você, se estas ideias acenderam algo em seu interior, então seu próximo passo é claro. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. A revolução nietzschiana não acontece isoladamente. Ela se espalha quando corajosos o suficiente para viver sua verdade inspiram outros a fazerem o mesmo. Não deixe de seguir o último pensador. Cada novo vídeo é um convite para ir mais fundo na aventura de se tornar quem você realmente é. E para não perder nenhum desses encontros, ative o sininho das notificações. Assim, quando lançarmos novos conteúdos que desafiam as convenções e inspiram autenticidade radical, você será o primeiro a saber. Lembre-se, a cura que buscamos não é conformidade, é libertação. Não é ajuste, é transcendência. Como Nietzsche nos ensinou, torna-te quem és não é um destino, mas uma jornada. E essa jornada começa agora, com você decidindo viver além das grades que outros tentaram impor à sua existência. Que seu caminho à frente seja tão único quanto você é. Até o próximo vídeo, quando continuaremos nossa exploração filosófica pelos territórios mais desafiadores e transformadores da existência humana.